Olá, queridos, graça e paz. Passando aqui para mais uma resposta. A pergunta do nosso irmão que era a respeito dos salários pastorais. Querido, isso é bíblico. A Bíblia diz que todo obreiro ele é digno do seu salário, que não se ata a boca do boi que debulha. Entretanto, esse é um assunto que não se fala nas igrejas, até mesmo porque alguns têm alguns problemas, algumas controvérsias. Entretanto, eu quero salientar aqui o texto de Ezequiel, capítulo de número 34, a partir do verso de número 2. Deus faz uma repreensão aos pastores de Israel devido à questão deles se aproveitarem da, das ovelhas, se aproveitarem da carne, da lã e da gordura, né, das ovelhas e não pastorearem as ovelhas. E Deus requer isso deles e Deus questiona por causa disso as ovelhas estavam sendo postas como pasto para as feras. E em pleno século XXI é mais ou menos o que a gente encontra. São pastores com salários exorbitantes, enquanto membros da congregação, pessoas que estão passando privações, necessidades, e o cristianismo, ele é um cristianismo filantrópico, né? E hoje nós não vemos mais essa filantropia e eu não discordo em momento algum do pastor ele ser assalariado. Obviamente que não, os pregadores do evangelho. Entretanto, eu sou contra os absurdos, né? Eu sou contra os exageros que são aí tanto de salário quanto de ofertas para ministrações. Nós temos aí hoje pregadores que chegam a cobrar R$ 8.000 por 1 hora e 20 de mensagem. Eu acho isso um absurdo. Enquanto a igreja paga isso, há pessoas na igreja desempregadas passando dificuldades. Entretanto, queridos, há uma ressalva em tudo isso aí na questão da estipulação de valores para pregações. O que acontece? Há casos como amigos meus, graças a Deus, não cheguei a passar por isso, porque trabalho de uma forma diferenciada, não estipulo valor para ministrar. Entretanto, para que eu saia de São Paulo para uma cidade do interior ou para uma cidade, para outro estado, o mínimo é a passagem de ida e volta. Isso aí não abro mão e a oferta que a igreja se propuser a me dar. Entretanto, eu tenho amigos que dormiram em rodoviárias por falta de compreensão pastoral, por falta de ajuda financeira da igreja que não ofertou como deveria ao irmão. O irmão teve que passar por constrangimentos de ficar em rodoviária pedindo ajuda para poder voltar para casa. Isso é um absurdo, né? Então, por isso, alguns, para não passar por essas situações, estipula valores e valores exorbitantes. Isso aí é cada um toma a sua decisão e acha e faz o que acha que deve ser feito. Entretanto, eu não concordo com esses absurdos, valores exorbitantes, mas eu concordo com que seja estipulado. Por quê? Porque há pessoas que não têm consciência e o pregador ele sai de casa, ele deixa a sua família, ele deixa o seu conforto para ir ministrar a palavra de Deus, e quando chega lá, não obstante ele ter orado, ele ter jejuado, ele ter estudado, ele ter se dedicado para que Deus lhe dê uma palavra para alimentar a alma
daquelas ovelhas na congregação, o pastor chegar para ele e dizer: olha, Deus te abençoe. Ou então te dar um envelope com uma oferta irrisória, que não dá para você chegar em casa e comprar o leite de uma criança. Então esse é o problema, mas o salário ele é bíblico, deve-se realmente ser assalariado os pastores, entretanto sem essa questão de exuberância, né? Sem esses salários exorbitantes. Mas, entretanto, meu querido, fica aí a sua resposta. Se você cobra para ministrar, não estou aqui dizendo que você está errado, não, de maneira nenhuma. Eu só peço que você seja coerente, né, nos valores. Mas há aqueles que cobram, aqueles que não cobram, e eu acredito que todos esses pastores que têm salários exorbitantes e que cobram um valor exorbitantes por uma mensagem, deveriam ler alguns livros, algumas literaturas, como de Pastor a Pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, o Evangelho que Paulo jamais pregaria, e ler também Ezequiel 34. Nós temos um texto bíblico que deixa bem claro isso no livro dos Atos dos Apóstolos, que a Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e depositavam os valores aos pés dos apóstolos para que fosse dividido conforme a necessidade de cada um. E é no caso de Ananias e Safira que propuseram no coração não falar o valor real, e Pedro foi bem sincero ao falar para eles: olha, vocês, o dinheiro estava com você, você não era obrigado a fazer, mas já que vai fazer, faça o certo. Então, querido, que Deus te abençoe. Espero ter esclarecido aí de uma certa forma essa questão, uma questão muito polêmica, mas é isso aí. Lê Ezequiel 34, você vai entender melhor. E se você cobra, estipula um valor, na verdade, não estou falando de cobrar, é um termo muito chulo, mas se você estipula um valor de oferta, seja razoável, mas você é digno a esse valor, e aqueles que não o fazem, os pastores, sejam coerentes, não obstante as dificuldades da sua igreja, ajude os missionários, os pregadores que se dispropuseram a sair dos seus lares para fazer a obra de Deus, tá bom? Deus abençoe, até mais, e qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, faça e nós estaremos dando a resposta assim que possível, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.